Como posso estar informada sobre a guerra sem me sentir assoberbada? Como lido com o sentimento de impotência? Este é o Como Lidar, um podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e lidar com a vida em geral. Eu sou a Mariana Durães e estou tão à nora como tu. Mas não te preocupes, já sabes, não vou ser eu a aconselhar, há psicólogos dispostos a ajudar-nos. No episódio de hoje vamos falar sobre a ansiedade que uma guerra nos pode fazer sentir. No último mês temos visto, quase em direto, imagens de destruição, de morte, informação muito difícil de digerir. Ao mesmo tempo que estão a acontecer os ataques a Gaza diariamente, continua a haver uma guerra na Ucrânia. O sentimento de impotência, até de culpa, pode tornar-se ainda pior quando não há um fim à vista, não há um passo para negociações e para a paz. Se não consegues parar de ver imagens, se não consegues parar de consumir informação, ou até se tens tido dificuldade em discutir este tema, a psicóloga Ana Karina Valente dá algumas dicas para te ajudar a lidar. Ana, se calhar começava por lhe perguntar se é normal sentirmos esta ansiedade quando há uma guerra a acontecer noutra parte do mundo? Sim, é natural nós experienciarmos stress e ansiedade quando assistimos quase diretamente a uma guerra, onde assistimos a imagens tão violentas. Algumas pessoas sentem-se em choque, com medo, no fundo, por vezes até com falta de esperança no futuro, porque na verdade as nossas vidas, desde 2020, têm sido influenciadas de alguma forma, de uma forma mais direta ou mais indireta, por acontecimentos que nos saem do controle. Começámos em 2020 com a pandemia e depois duas guerras. E parece que começamos a criar uma espécie de escudo, habituámos-nos a ver tantas mortes e é precisamente isso que começou na pandemia. Como é que também se evita esta banalização da morte? Bem, nós queremos e devemos saber o que acontece no mundo. E os meios de comunicação social trazem-nos esta informação, uma informação muito importante. Também não devemos querer fugir desta informação. No entanto, uma exposição muito frequente e prolongada a imagens violentas pode provocar, claro, o sofrimento, o medo, a tristeza, mas, por outro lado, pode provocar alguma exaustão emocional e diminuir a nossa sensibilidade face ao horror da violência, quase como uma falta de compaixão pelos direitos humanos. É como se existisse uma fadiga, de alguma forma, porque se primeiramente nos sentimos chocados, com o tempo vai passando, e esta permanência destes crimes violentos provoca naturalmente uma diminuição. É quase um processo defensivo, de alguma forma, um mecanismo de defesa. E, portanto, para que isto não nos aconteça, e para bem da nossa saúde mental e do nosso bem-estar, independentemente da nossa idade e da fase de vida em que estamos, é essencial ter alguns cuidados, como, por exemplo, selecionar as fontes de informação e escolher meios de comunicação menos sensacionalistas, procurar períodos do dia em que atualizamos a informação e apenas essa vez, no fundo, tentar trazer algum equilíbrio, porque não é por vermos muita informação que estamos melhor informados. Nós podemos fazer esta atualização da informação, que é importante, escolhendo e limitando o tempo de exposição a estas imagens. Ou seja, pode ser benéfico, por exemplo, eu decidir que vou reservar 1 hora do meu dia para ver imagens, para ler notícias, no fundo disponibilizar-me aquele sofrimento naquela hora e depois talvez desligar? É isso mesmo. Portanto, escolher um meio de comunicação ou uma forma de ter essa informação naquele período do dia e fazer essa atualização naquele momento. E a partir daí, sim, desligar. Desconectar de uma forma ocasional, digamos assim.
para que diminuir o impacto negativo que isto tem na minha saúde mental, na minha saúde psicológica. E como é que se lida também com o sentimento de impotência, de eu estou aqui e não posso concretamente parar com o conflito? No fundo, tem que haver uma aceitação. De facto, não está na nossa mão. Não nos devemos também esquecer que as guerras acabam. E, portanto, eu posso criar formas de sentir que estou a contribuir de alguma forma dentro daquilo que está ao meu alcance. Os comportamentos pró-sociais são uma boa forma, porque eu consigo ajudar de alguma forma, ver dentro da minha rede de apoio e muitas vezes fazer aqui como é que eu hei de explicar, Mariana? Tentar ter comportamentos pró-sociais de ajuda aos outros, ouvir os outros, mesmo que não tenha a ver com a guerra. Se na guerra da Ucrânia era mais fácil para nós, porque temos uma comunidade grande, em Portugal, há muitos ucranianos a viver em Portugal e muitos vieram para Portugal e eu consigo ajudá-los de alguma forma, nem que seja um apoio solidário, não tem que ser um apoio financeiro. Esta última guerra pode ser mais difícil para mim para perceber. No entanto, se eu fizer bem ao outro, independentemente do outro, eu vou alimentar as minhas emoções positivas. Isto também me faz sentir bem aí. No sentido aqui de um equilíbrio e aceitar os nossos sentimentos e aceitar que, de facto, há muitas coisas no mundo e na nossa vida que não estão sob o nosso controle. Nós só podemos escolher a forma como reagimos. Há um sentimento de culpa, quase, por ter nascido num sítio onde há paz, e eu, enquanto cidadã que vivo num país em paz, posso continuar a ir jantar fora, a ir a um restaurante, a ir ao cinema, e às vezes pode haver um bocadinho este sentimento de culpa de eu estou a fazer isto, eu estou aqui no meu privilégio e há pessoas que estão a morrer. Como é que também se lida com esta culpa? Assim, é frequente nós sentirmos culpa por muitas coisas. Nós temos a responsabilidade, no fundo, substituir a culpa por um sentimento de responsabilidade de tratar de mim, tratar do meu bem-estar e tratar de quem está à minha volta, tratar dos meus. Temos que tratar dos nossos. E, na verdade, a manutenção das nossas rotinas, a procura de atividades em que sintamos prazer, trazem-me mais saúde. E, portanto, eu tenho a responsabilidade de tratar de mim. Falando um bocadinho agora sobre discussões e debate, se eu sou uma pessoa muito vocal em relação a este tema, como é que eu lido com a frustração do outro não ser assim tão vocal? No fundo, como é que eu lido com a indiferença de alguém quando eu sou uma pessoa que sofre muito com este tema? Nas relações interpessoais, nós devemos tentar aceitar as diferenças. Vamos ter relações mais saudáveis com diminuição do conflito. No entanto, esta aceitação da diferença faz parte também das nossas características enquanto pessoa. E uns de nós têm mais facilidade em aceitar as diferenças dos outros. É importante procurar pessoas em que existe uma semelhança no sentido desse debate de ideias e não procurar pessoas que não se querem ou não conseguem envolver-se tanto, seja no sentido comportamental ou de conversação ou de atividade, digamos assim. E, portanto, nós devemos procurar selecionar as pessoas com quem mais facilmente conseguimos conversar. E, na verdade, quem não é assim, podemos ter outro tipo de relações e fazer outro tipo de atividades. O conselho que dou, enquanto psicóloga, é tentarmos aceitar estas diferenças e procurar, dentro da nossa rede de apoio, as pessoas com as quais podemos ter uma maior identificação para a realização de determinada atividades, como, por exemplo, conversar sobre a guerra e sobre o impacto da guerra. Ana, e por último, perante este cenário, às vezes ficamos um bocadinho sem esperança. A que é que nos podemos agarrar? Como é que nos podemos tranquilizar? Eu penso que devemos mesmo pensar que as guerras acabam.
que há esperança e há muitos períodos sem guerra. Eu gostaria de dizer que nós temos que falar ajuda, falar sobre o que sentimos sobre a guerra, sobre o impacto que isto tem na nossa vida, o impacto socioeconómico que isto tem tido, e tentar perceber que não é para sempre. Quando falamos de guerra também devemos falar de paz. Devemos procurar balançar as notícias que recebemos com notícias e com informações mais positivas sobre as pessoas e sobre o mundo. Devemos estar com os outros, devemos estar atentos aos nossos, evitar estes pensamentos catastróficos que muitas vezes acontecem nestas situações, esta antecipação do futuro. Porque é esta antecipação, são estes pensamentos que diminuem a nossa esperança. E olhar à nossa volta e ver o que é que nós temos de bom no nosso país, mas também na nossa vida. E isso tem que nos dar esperança. Esperança de um mundo melhor, de alguma forma, e também fazer-nos refletir sobre aquilo que nós podemos fazer melhor no nosso mundo e no mundo dos nossos. Cria a tua comunidade, conversa com quem te faz bem e, se puderes, faz o bem à escala que conseguires. É importante que te mantenhas atento, sim, crítico, ativo, mas não te esqueças, também é importante que continues a cuidar da tua saúde mental.